Fala Fogão, hoje é dia 30 de dezembro e está começando mais uma edição do Radar Alvinegro, trazendo para você as últimas novidades a respeito do Glorioso. E são 3 informações importantes que eu tenho para te passar. A primeira delas é sobre Luiz Oyama. O Botafogo detém prioridade em relação à contratação do jogador somente até amanhã, 31 de dezembro. Entrando em janeiro, aí começa o verdadeiro leilão, verdade seja dita. E a grande pergunta é, ele fica ou sai? Já vou comentar em detalhes para vocês. Um outro ponto que eu quero destacar é que após 33 anos, o Botafogo não detém mais a concessão do Caio Martins. Quantos e quantos botafoguenses não se formaram lá no Caio Martins, né? Mas é o fim de uma era. O governo do estado agora administra novamente o local. Para encerrar, quero comentar aqui uma notícia pra lá de positiva que influencia também nas conversas que a gente vem mantendo com John Textor, certo? Isso porque o Botafogo conseguiu, junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, estruturar sua dívida tributária e previdenciária, 175 milhões de reais em dívidas que agora tem um horizonte de pagamento. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, eu peço por gentileza que você deixe o seu like. Isso é muito importante, traz mais botafoguenses aqui pro canal, nos ajuda a crescer, portanto. E se você não for inscrito aqui no Fala Fogão, se inscreva. Hoje é o dia que a gente vai bater os 12 mil inscritos. Você pode fazer parte dessa história. Para se inscrever é muito tranquilo, basta você clicar no botão inscrever-se que está aqui abaixo do vídeo. Tá? Clica nele e depois aproveita e clica no sininho que vai aparecer ao lado para ativar as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeos e lives aqui no canal. Por falar em live, sempre importante lembrar que como hoje é quinta-feira, toda terça, quinta e domingo às 10 da noite, a gente faz aquela resenha ao vivo aqui no canal, né, com a participação da galera do chat. E hoje tem, 10 da noite, fica o convite para você chegar aqui no Fala Fogão e participar dessa resenha gloriosa. Se você já foi inscrito no canal, meu muito obrigado, logicamente, e eu te convido a conhecer o programa de membros do Fala Fogão. Tem benefícios exclusivos para assinantes e agora em 2022, por exemplo, você como membro do canal pode participar das nossas lives do lado de cá das câmeras. É mais um benefício aí que a gente vai oferecer para a galera que é assinante aqui no Fala Fogão. O botão Seja Membro está aqui abaixo do vídeo, são 3 planos possíveis e a partir de R$ 4,99 você já fortalece o trabalho que a gente faz por aqui. Dito isso, vamos em frente, começando aqui, né, falando a respeito do Caio Martins. Não tem como ser diferente. 33 anos sob a administração do Botafogo, mas essa história chegou ao fim. O governo do estado agora reassumiu a administração do local. Para o Botafogo era um custo que não fazia muito sentido, né? O feminino até jogava por lá, de vez em quando a base também já jogou e tal. Mas o Caio Martins está caindo aos pedaços. Eu sou aqui de Niterói e posso afirmar isso para vocês. O Caio Martins, infelizmente, está caindo aos pedaços. Precisa de uma grande reforma e o Botafogo, naturalmente, esse Botafogo de agora, tá? Não estou falando aqui com a chegada de investidor e tal, esse Botafogo de agora não tem como ficar assumindo esse custo. Tá? É um custo que não faz sentido. E aí o Botafogo então tomou essa decisão de devolver a concessão para o governo do estado. Sempre é importante lembrar que nada impede, tá? No futuro, se assim for o desejo do investidor, né, chegando para assumir o Botafogo, de tentar novamente, né, pegar a concessão do estádio Caio Martins. Se tiver, por exemplo, planos para o local. Isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer. Mas nesse momento a decisão foi tomada e chegou ao fim, né? Uma era chegou ao fim, a gente tem que falar assim. Porque muitos botafoguenses se formaram no Caio Martins. Eu, por exemplo, morava a 3 quadras do Caio Martins, né, na minha infância e vi muito jogo do Botafogo por lá. Tem uma grande lembrança, inclusive, né, meu pai que já faleceu, mas tem uma grande lembrança. Eu no Caio Martins com ele ali no alambrado, né, na grade, sentado nos pés dele e assistindo ao Botafogo jogar. Então ficam as memórias, logicamente, vários jogos importantes, vários jogos marcantes, mas que agora vai ficar só marcado realmente na nossa memória. Já estava assim há alguns anos, mas quando a gente coloca aquele ponto final nessa história, não tem como a gente lembrar de tudo que a gente viveu no estádio Caio Martins, certo? Que o espaço seja revitalizado, esse é um ponto importante, né? Porque aqui na cidade de Niterói, se você revitalizando aquele espaço ali, vai ficar muito bacana. Agora, um outro ponto que eu quero comentar com você, Fogão, é o caso do Luiz Oyama. O Oyama, que a gente sabe tem contrato com a gente de empréstimo só até amanhã, 31 de dezembro. E nesse dia 31 de dezembro, acaba a prioridade que o Botafogo tem em relação à contratação do jogador. Se chegasse alguma proposta para o Mirassol, o Botafogo poderia cobrir essa oferta. Passando agora para janeiro, esquece isso. Agora o leilão está aberto. O Oyama já deixou bem claro que ele, o staff dele, a família dele e até mesmo o Mirassol, segundo palavras do jogador, todos querem que ele permaneça aqui no Rio de Janeiro. Só que o Botafogo ainda não ofereceu uma segunda proposta. Sempre importante lembrar que o Botafogo fez aquela primeira oferta, não chegou nem a 30% do valor que o Mirassol desejava, e agora a gente ficou nesse limbo aí, digamos assim, né?
não tem uma proposta sendo feita, mas ao mesmo tempo, o vice-presidente Vinícius Assunção comentou que o Botafogo tem de fato interesse na manutenção do jogador, só que tá faltando esse daqui, né? Tá faltando dinheiro. E esse é um ponto bem importante, Fogão. Eu quero aproveitar esse momento, né, que eu toquei nesse assunto, para te falar algo fundamental, algo que boa parte da torcida ainda não se deu conta, mas que é importante prestar atenção. Quando a gente fala aqui de contratações, você vai falar, pô, o Botafogo não tá se movimentando no mercado, tá muito devagar, tá isso, tá aquilo. E aí, obviamente, as críticas recaem sobre quem? O Eduardo Freeland, que é o diretor de futebol. Só que, obviamente, dentro do Botafogo existe hierarquia. O Freeland responde ao Jorge Braga. O Jorge Braga é chefe do Freeland, certo? E o Freeland só pode fazer contratação, só vai estar autorizado a fazer movimentações de mercado quando o Braga liberar o orçamento. Esse orçamento do futebol para a temporada de 2022 tiver definido e liberado. Enquanto não for esse o caso, o Freeland está de mãos atadas. Ele pode mapear o mercado, fazer um contato ali, outro aqui, mas não vai conseguir contratar, porque não vai ter autorização para isso. Então eu vejo muitas críticas em relação ao Freeland, que não está fazendo nada, pô, tá de braço cruzado, todo mundo contratando, o Botafogo não. Mas tem esse ponto, né? A gente tem que considerar esse ponto. Imagina você como diretor de futebol do Botafogo. A torcida tá em cima de você, te criticando, mas você não tem acesso ao dinheiro, você não tem orçamento. O que você vai fazer? Não vai fazer nada. Você vai fazer só os contatos, vai mapear aqui e ali, mas na hora de chegar realmente para fazer uma proposta, não tem como. No caso do Elkson, é diferente. Centroavante, a gente está precisando, ele tem identificação com o Botafogo, a questão salarial é um impeditivo ainda não está definida essa questão, né? O Botafogo tenta e tal, chegar no denominador comum com o atleta, mas ainda não chegou, ainda não conseguiu. Vai conversando, obviamente. Mas assim, é uma oportunidade de mercado. É diferente de você começar a falar com vários atletas sem você saber qual é o orçamento de fato que você vai ter para a folha salarial nesse momento. Então isso tem que ser definido. E aí sim, com isso definido, o Freeland pode começar a agir. Enquanto não tiver definido, ele vai ouvir as críticas e não tem nem o que falar, não tem nem o que fazer. Esse é um ponto muito importante. Agora, a gente não pode deixar escapar a oportunidade de manter Luiz Oyama. Só que essa questão do orçamento, não dá para negar, ela influencia, ela vai travando o Botafogo nesse momento. Tá certo que a gente está conversando com o John Textor, segundo informação do Wellington Arruda, a gente pode ter aquele empréstimo point, né, o cara colocando um dinheiro para financiar esse primeiro semestre do Botafogo, e aí isso acontecendo, o Botafogo tendo acesso a uma verba, né, uma grana, aí as coisas podem começar a acontecer e certamente vão começar a acontecer. Mas enquanto não tiver essa definição, a torcida vai criticar o Eduardo Freeland, mas sinceramente sem fundamento, porque o cara tá de mãos atadas. Sem orçamento, não tem contratação. Sem autorização que vem de cima, não dá para fazer nada no mercado. A verdade é essa. Para fechar, Fogão, quero falar aqui com você a respeito de um ponto também muito importante. Uma última notícia, assim, fenomenal que a gente teve agora, nesse dia 30 de dezembro, o Botafogo conseguindo esse acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, justamente para poder estruturar a dívida tributária e previdenciária. 175 milhões de reais em dívidas que agora tem o seu parcelamento definido. As parcelas vão começar de forma escalonada nos primeiros 3 anos, com valores menores aos demais, certo? Então, mensalmente, o Botafogo vai ter que pagar um valor que nesse primeiro momento vai ser mais baixo e depois vai crescendo. Lembra muito, na verdade, o que acontecia com o ato trabalhista, né? Você deve lembrar que as parcelas foram aumentando, ano a ano foram aumentando e tal. Isso deve acontecer mais uma vez. São 12 anos para pagar as dívidas tributárias e 5 anos para pagar as dívidas previdenciárias. Isso naturalmente torna o Botafogo mais atrativo, ainda mais atrativo. O próprio Jorge Braga falou sobre isso, né? A partir do momento que você estrutura dívida tributária, civil, trabalhista, você conversa com o investidor numa outra situação completamente diferente. Daquele momento, por exemplo, que a gente vivia, penhora o tempo inteiro batendo nas contas do Botafogo. Há quanto tempo, tô falando sério, há quanto tempo você não escuta uma notícia de penhora no Botafogo? Já faz alguns meses, certo? E não tô exagerando aqui não, pelo menos uns 2, 3 meses já, que a gente não escuta notícia de penhora. Por quê? Porque com o regime centralizado de execução das dívidas cíveis e trabalhistas, você bloqueia as penhoras, você bloqueia. Isso dá previsibilidade em relação ao planejamento orçamentário e execução de fluxo de caixa. E agora, estruturando as dívidas tributárias, a gente tem um outro grande benefício. Então agora o Botafogo conversando com o John Textor, cara, tem tudo para dar muito certo. Tudo mesmo. Tudo. Porque a gente está falando de um Botafogo que vai se organizando. Um Botafogo que vai nitidamente
deixando ali a casa arrumada para a chegada do investidor e realmente você já partir de um ponto que não seja o zero, já está algumas casinhas à frente. Isso é muito importante, pensando num time competitivo, pensando em você passar uma imagem correta para o mercado e pensando em elevar as nossas receitas. E isso, obviamente, com o passar do tempo, no médio e longo prazo, vai fazer uma baita diferença. É o Botafogo se organizando, se fortalecendo para ser aquele glorioso que a gente tanto deseja, Um time capaz de chegar em todas as competições para brigar pela taça, certo? Não é no estalar de dedos, tem muito trabalho ainda para ser feito, mas a gente tem que celebrar essa notícia. É para fechar o ano realmente com uma notícia assim sensacional. Esse acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional realmente é pra gente celebrar. Dívidas estruturadas, então dá pra gente falar adeus penhoras. Mas eu quero saber de você, Fogão, o que você acha disso tudo? Deixe seu comentário aqui embaixo, sua participação aqui no canal é sempre muito importante. E aproveito para te fazer o convite, 10 da noite, live aqui no Fala Fogão, é só chegar aqui no canal e participar dessa resenha gloriosa.